Bom dia, professor Jair e professora Bárbara, eu sou a Giovana. Bom dia, professores, eu sou a Sara. E a gente veio apresentar para vocês o nosso projeto final da rodoviária, que se chama Rodoviária Marilis. A gente gostaria de nomear o nosso projeto dessa vez, porque a gente tem muito apreço também, né? Depois dessas apresentações e de pensar tanto nesse projeto, a gente gostaria de nomeá-lo, então a gente colocou Rodoviária Marilis. A gente retoma aqui, né, nessa apresentação, falando do nosso conceito, que é prioritariamente a integração com a natureza, né, do usuário, de todas as pessoas que forem utilizar da nossa edificação, do nosso complexo rodoviário, que elas consigam usufruir da parte interna e externa sem perceber essa diferença entre esses espaços. Então, o partido, né, para a gente realmente respeitar esse conceito, foi a adoção do vidro na maioria das partes da nossa edificação, muita arborização, posição estratégica para a gente captar bastante a luz natural ao longo do dia, assim como a ventilação, e tudo que realmente contemplasse esse conceito que a gente quer, que é a natureza praticamente dentro do nosso projeto. A gente também tem aqui o quadro com todo o programa de necessidades, dividido no complexo do corpo da rodoviária principal, do administrativo e do centro cultural, assim como estacionamento, enfim, todas as áreas que compõem o nosso projeto e a metragem quadrada de cada uma. No total, a gente tem uma somatória de em torno de 6.115 metros quadrados, considerando todo o nosso complexo, e vocês conseguem ver ali os parâmetros construtivos. A gente tem uma taxa de ocupação de 27%, um coeficiente de aproveitamento de 0,16 e uma taxa de permeabilidade de 30%. Capacidade para mais de 19 mil pessoas, comércios inseridos no local, um centro cultural que visa bastante a arte manual, as exposições das artes desses possíveis alunos que viriam a ter ali naquele espaço, nas aulas que a gente gostaria de propor ali para aquele espaço que a gente pensou também. Então, basicamente é isso. Ali também tem um pouco da implantação que vocês vão ver na próxima prancha com relação à orientação solar. Pode passar. Que a gente mostra aqui o projeto implantado no lote, como se dá essa ventilação cruzada, como que está a posição com relação ao norte e também a posição do sol ao longo do dia. O oeste, né, o pôr do sol se dá na nossa fachada principal, algo que também a gente trabalhou todo momento para ter um conforto térmico adequado com relação a esse posicionamento. Na planta de situação, vocês conseguem ver um pouco do entorno do nosso projeto implantado. E embaixo, a carta solar, a temperatura e os ventos predominantes daquela área de Itatiba. Aqui a gente tem a implantação do nosso projeto finalmente, onde vocês conseguem ver os acessos que a gente colocou. A gente colocou o acesso dos ônibus e o acesso do estacionamento na rua 31, né, na rua sem saída. A gente manteve o nosso estacionamento desde a última assessoria nessa posição no nosso projeto, devido à funcionalidade que a gente conseguiu atribuir, mesmo tendo outros potenciais, caso a gente mudasse de lugar, a gente prezou pelo potencial e funcionalidade que a gente conseguiu observar, e a gente consegue explicar para vocês também o porquê do posicionamento desse estacionamento aí. Prioritariamente foi o fluxo dos veículos. A gente pensa que quando o veículo vier da Guerino Grisotti, sendo uma via de mão dupla, e passar pela rotatória que a gente tem posicionada ali embaixo, o acesso a esse estacionamento, vindo ali pela rua sem saída, ele se dá com muito mais fluidez do que se a gente colocasse o acesso pela Avenida Guerino Grisotti. Além de atrapalhar o fluxo de uma avenida com um pouco mais de intensidade, ainda teríamos ali a saída dos ônibus, que também se dá na Avenida Guerino Grisotti. Então, a gente posicionou todas as possíveis saídas do nosso projeto na avenida e as entradas na rua sem saída. Assim, a gente consegue ter uma fluidez e tornar bem simples essa questão do ir e vir para a nossa rodoviária. Além disso, a gente deixou o drive como também uma proposta que a gente não quis abrir mão, por conta da facilidade também de deixar a pessoa, né, do embarque e desembarque desse usuário sem atrapalhar os demais fluxos que a gente quis implantar na nossa rodoviária. E por conta também da posição que a gente tem dos outros complexos, tanto o cultural quanto o administrativo. A gente priorizou por deixar o centro cultural permeado por toda a natureza que a gente já falou no nosso conceito, principalmente por conta de suas fachadas serem completamente de vidro. A gente quis que a experiência do usuário ali dentro fosse como uma
inclusão em todo esse meio da natureza, né? Que ele não sentisse que ele está na cidade de Itatiba, sentisse que estivesse bem longe disso, justamente por ter a biblioteca ali posicionada, como vocês vão ver na planta baixa, que a gente vai mostrar mais à frente, e todos os ambientes que a gente propõe ali, assim como o espaço de exposições. Então, deixar aquele centro cultural completamente envolto pelos nossos parques, os bosques, todo o paisagismo que a gente também vai mostrar para vocês, foi uma prioridade muito grande. E o centro administrativo já posicionado perto do estacionamento para facilitar a vida dos funcionários que podem vir a utilizar dessas vagas, que a gente também posicionou para eles, e também do acesso que eles podem ter quando eles chegam na rodoviária, para não ter que cruzar completamente o complexo, para não ter que atrapalhar o fluxo dos usuários que tem ali, e nem das pessoas que querem ir diretamente para o centro cultural, porque também ambos têm suas entradas privadas que não atrapalham a entrada principal da nossa rodoviária. Então, o posicionamento do nosso estacionamento se dá por esses motivos. Apesar do Parque da Juventude estar posicionado mais perto do estacionamento, a gente prevê um bosque, toda uma arborização, toda a área permeável do nosso projeto, possível de ser acessada de todos os lados. Então, o usuário, por mais que ele queira sair do parque ou ir para o parque da nossa rodoviária, ele consegue ter acesso por meio da nossa área permeável de todos os bosques que a gente propôs. Eu acho que o estacionamento não vai ser um empecilho para isso, tendo em vista que os fluxos vão ficar bem fluidos. Então, essa é a nossa justificativa para ter mantido o nosso estacionamento ali. Vocês conseguem ver também a nossa proposta de cobertura, que a gente vai explicar um pouco mais à frente, e todas as inclinações, onde a gente posicionou também as clarabóias e as nossas linhas de corte, que vocês também verão mais para frente. Mas, basicamente, é isso na nossa implantação. Aqui a gente tem a disposição da planta baixa, de todo o mobiliário, layout que a gente gostaria de atribuir para cada um desses ambientes. Começando pelo setor administrativo, a gente manteve a disposição na parte superior, apenas incluindo a copa e a área de descanso dos nossos motoristas num bloco dividido apenas por um acesso, para que também a gente tornasse esse espaço reservado, mas contando com toda a etiqueta que vão ter esses motoristas, esses funcionários terceirizados, afinal é um ambiente de trabalho, né? Então, e a gente também gostaria de manter esses vestiários que estão nessa parte de cima do nosso setor administrativo, porque além da gente ter motoristas homens, a gente teria motoristas mulheres. Então, por conta de toda a necessidade de dividir esse vestiário para cada um ter o seu livre-arbítrio ali dentro quando estiver tendo toda a utilização, a gente manteve essa divisão. E para ter um bloqueio visual, para a pessoa ter um pouquinho mais de privacidade quando andar por ali, já que é uma área de descanso, a gente propôs um brise em frente aos nossos vidros, que a gente também colocou ali, né, que a gente já tinha, e também tem o paisagismo. Então, querendo ou não, são 3 barreiras visuais que vão permitir toda a privacidade daquele corredor, e também dividimos com uma porta ali em cima, para também fechar esse acesso e tornar aquele espaço reservado. Dessa forma, a gente vai conseguir manter os funcionários cômodos ali em cima, sem deixar também de entender que aquele ambiente é um ambiente de trabalho, por mais conforto que a gente tenha conseguido atribuir. Na parte de baixo, a gente consegue ver todo o setor administrativo funcionando, então, a ala realmente das pessoas que trabalhariam nessa administração, a sala de reuniões, coordenação, a sala de arquivos, uma copa reservada para esses outros funcionários, para também não ter essa mistura, né, dos funcionários que já estão fixos ali do funcionamento constante da rodoviária e dos motoristas, dos terceirizados que estão ali, também para ter essa privacidade. A gente tem vestiários separados para essas pessoas, uma sala exclusivamente para o som, para toda a mídia, para tudo que estiver acontecendo ali na rodoviária, e uma sala exclusivamente para a segurança, para cuidar da questão da guarita, do acesso dos ônibus, das saídas, das chegadas, enfim, de tudo isso. E, enfim, do nosso setor administrativo é isso, eles conseguem ter acesso direto para a rodoviária por esse acesso que vocês estão conseguindo ver aí do lado esquerdo.
acessando um corredor de serviços que leva para a parte da cozinha de todos os nossos restaurantes, então também para não ter esse fluxo quebrado entre usuários, funcionários dos restaurantes, funcionários da rodoviária, os motoristas, enfim, está tudo realmente segregado para não ter nenhuma quebra de fluxo. Vocês conseguem ver também que a gente tem mais vestiários para esses funcionários dos restaurantes, os que estão trabalhando internamente no corpo principal da rodoviária. Ali descendo, a gente tem nossa praça de alimentação, a gente dispôs de 3 lanchonetes e um restaurante, que a gente consegue ver todo o layout disposto na planta. A gente manteve a nossa praça de alimentação voltada para a nossa fachada principal, para conseguir contemplar, enquanto a pessoa está utilizando daquele espaço, toda a vista, toda a situação que a gente colocou com relação também ao espelho d'água e todos os vidros que estão ali em frente a essa praça de alimentação. Vindo um pouco mais para a esquerda, a gente consegue ver a nossa entrada principal, e mais à esquerda a gente consegue ver os nossos guichês, com toda a parte do setor administrativo dessa parte, ali também acontecendo na parte de baixo, para não ter essa quebra de fluxo, mais uma vez segregando os usuários, para que eles não precisem ver todo o funcionamento interno da rodoviária, apenas cheguem, comprem a sua passagem, passem pela nossa área dos nossos quiosques, que é arborizada, também trazendo o nosso conceito para dentro da rodoviária, da integração com a natureza. Então a gente colocou árvores, palmeiras ali dentro, justamente também para mostrar o quão alto o nosso pé direito. Vocês também vão conseguir ver isso no corte. Uma estratégia de marketing, querendo ou não, eles passam na frente de cada lojinha que a gente dispôs, assim como a farmácia e tudo mais, para ir para a nossa área de espera, que está em cima, ali do lado direito. Indo mais para a esquerda, a gente vê os blocos de sanitário que a gente dispôs exclusivamente para os usuários que estão ali comprando a passagem, permeando toda essa área de lojas de compra. E mais para o lado esquerdo, a gente tem a saída para o nosso bosque, que a gente dispôs de árvores frutíferas, como o caqui, a pitanga e tudo mais que a gente consegue ver nessa área. Um bosque orgânico, que foi uma forma de trazer essas formas diferenciadas para o nosso projeto, afinal ele está completamente geométrico, também foi uma prioridade nossa. Então trazer essa forma orgânica foi uma quebra de toda a forma que a gente está trabalhando no nosso projeto. Abaixo a gente vê o nosso centro cultural. Ele tem toda a área de exposição voltada para esse bosque, também no intuito de, quando houvesse realmente essa exposição, abrir completamente para o bosque, utilizar do bosque para colocar toda a parte de exposição dos possíveis artistas, também das pessoas que estão tendo aula nesse centro cultural, aulas ali na frente, nas salas de aula que a gente dispôs logo na fachada, também, mais uma vez, trazendo o conceito para o nosso projeto, para que elas conseguissem contemplar todo o paisagismo que tem ali, com as fachadas todas voltadas para essa parte, o nosso auditório, que tem as saídas de emergência voltadas para o lado esquerdo, e também sendo reversível para a área de fora, onde, se houvesse necessidade ou algum evento que o auditório se tornasse externo, teria essa área para fora, o palco seria também reversível. Dessa forma, a gente teria uma integração constante da área interna com a área externa. A gente vê do lado direito do nosso centro cultural o setor administrativo desse centro cultural, onde acontecem também os blocos sanitários, uma copa para esses funcionários que ali trabalham, e tudo que é de necessidade dessas pessoas. Abaixo a gente tem um pouquinho mais do nosso paisagismo, mobiliário para a gente poder contemplar, sentar, aproveitar daquele espaço, os nossos pergolados aqui no meio, logo que chega na rodoviária, a fachada, a parte de baixo, onde a gente consegue ver o acesso dos ônibus, a uma parada de ônibus, um recuo para a parada de ônibus públicos, e é isso que a gente consegue ver na nossa planta baixa. Aqui a gente vê a questão dos nossos eixos estruturais, dispostos também de uma maneira a não atrapalhar o fluxo dessas pessoas dentro do nosso corpo da rodoviária. Então, não temos nenhum pilar no meio do corpo em si, da nossa edificação, para que as pessoas não tenham uma obstrução visual, nem mesmo andando pelo nosso espaço. Então, a gente dispôs na parte externa, nas paredes externas da nossa rodoviária, também são pilares independentes, de
de 40 por 80, que conseguem sustentar muito bem, que a gente vai mostrar para vocês também na nossa prancha estrutural. E a gente vê os demais pilares dispostos nos outros blocos, né, no setor administrativo e no setor cultural, também dispostos de uma forma a não atrapalhar o fluxo interno, então eles estão engastados dentro das próprias paredes das edificações, assim como no outro lado, lá no bloco administrativo, para não atrapalhar o fluxo dos usuários. A gente consegue ver a nomenclatura de cada um para conseguir localizar de forma fácil esses nossos pilares dispostos. Aqui tem toda a explicação do nosso sistema estrutural, então a gente fez o cálculo necessário para manter a nossa edificação sólida o suficiente. Os nossos pilares são de concreto, a gente utilizou esse método justamente por ser mais resistente, por ter o contraventamento garantido por conta do material do concreto. As nossas vigas no setor administrativo e no setor cultural são vigas metálicas, chumbadas com parabolt no nosso pilar de concreto, e no nosso corpo da rodoviária a gente optou por treliça de 1,5 m, assim elas conseguiriam suprir realmente a necessidade de não haver nenhum pilar no meio da nossa edificação. Então, e também são de forma simples, a adoção de sistema estrutural que para nós foi nova, mas a gente gostou muito de trabalhar justamente por deixar livre a questão dos vãos da nossa rodoviária. Afinal, a disciplina trata, né, desses grandes vãos. Dando um pouco de zoom, quando forem abrir o nosso trabalho, né, nossos desenhos técnicos, vocês conseguirão ver o detalhamento dessa junção da estrutura metálica com a estrutura de concreto. A gente fala um pouco também da nossa laje, que em todos os corpos de edificação serão lajes maciças, lajes de concreto maciças e impermeabilizadas. E a gente adotou telha sanduíche para a nossa edificação, tendo em vista ao seu conforto térmico e acústico. Então, foi esse basicamente o nosso sistema estrutural. Obviamente, ele está um pouco mais detalhado nos textos que a gente dispôs e elaborou aqui do ladinho esquerdo da nossa prancha. Aqui a gente consegue ver todos os fluxos que a gente explicou até agora na nossa rodoviária. Então, em vermelho, a gente tem o fluxo do público, de todos os usuários. Em magenta, roxo, a gente tem o fluxo dos funcionários. Em amarelo, o fluxo dos ônibus. E em azul, o fluxo dos transportes privados, os carros, as motos, enfim, os táxis, Ubers da vida. A gente consegue ver também, por vezes, um ou outro se cruza, mas é aquela estratégia, como a gente disse, de marketing, de passar em frente às lojas, de ir para o restaurante, e também o fluxo interno dos nossos funcionários de forma bem fluida e bem concisa em todos os setores, né? Tanto no cultural, administrativo e no corpo da rodoviária. Finalmente, aqui a gente tem os nossos cortes, onde vocês conseguirão ver a altura do nosso pé direito, que no corpo principal da rodoviária está em 6 metros. É isso, né? Acho que é. Que no corpo principal da nossa rodoviária está em 6 metros de altura. Então, por conta disso também que a gente conseguiu dispor das árvores ali dentro da nossa edificação e contar com a nossa treliça de 1,5 m, afinal ela não atrapalharia de forma alguma, devido à altura, a nossa rodoviária. Dá para a gente ver todas as aberturas, todos os vãos, nossos cortes, a disposição de cada ambiente, do layout adotado para ele, toda a funcionalidade desse espaço, os rebaixos que a gente tem em alguns pontos com relação a forro, tudo mais, a disposição breve do nosso paisagismo, a gente também vai explicar isso mais à frente, a posição exata das nossas caixas d'água, porque a gente adotou o método de caixa d'água externa, né, solo, de 50 mil litros, então a gente adotou 2 caixas d'água de 50 mil litros cada, para atender a demanda da nossa rodoviária. Mais abaixo a gente vê os demais cortes, mostrando também um pouquinho da nossa fachada, o que a gente adotou de elemento estético, né? As cores que a gente adotou também, particularmente, são cores que a gente gosta muito, então a gente quis trazer para o nosso projeto. E vocês conseguem ver em todos os cortes a linha original da topografia do nosso terreno. Apesar de simples, a gente colocou, né? Representou para vocês verem exatamente como houve essa movimentação de terra, bem minimalista também, porque a gente não gostaria de mexer tanto com a topografia, afinal, o terreno já é bem plano. Então, a gente mexeu de uma forma bem simples no nosso projeto.
Dos cortes é isso, acho que a gente pode passar para as elevações, que vocês conseguem, mais uma vez, ver a nossa adoção de fachada, como que a gente trabalhou com os volumes, como que a gente quis trazer essas coberturas uma sobre a outra, para trazer essa diferença de alturas e que elas se complementassem de alguma certa forma, principalmente prevendo que ao fundo da nossa rodoviária a gente tem uma grande área verde, então trazer as cores, as formas que, por mais geométricas que sejam, estejam em alturas diferentes para ter esse jogo de alturas, e um pouco também do paisagismo e as aberturas da nossa rodoviária. Então, finalmente, a gente chegou na parte do paisagismo, que a gente falou tanto. A gente pensou em cada uma das plantas, das árvores, inclusive da grama, do nosso espaço, para ter uma conexão pensada para cada um dos pontos que a gente enumerou para vocês. Então, vocês conseguem seguir a lista que a gente posicionou certinho e ver qual espécie foi adotada, um pouquinho sobre essa espécie, tudo que a gente conseguiu dispor para vocês entenderem o motivo da adoção de tantas espécies no caso da nossa rodoviária. Inclusive o caqui, que é um ponto forte de Itatiba. E aqui, por último, mas não menos importante, inclusive muito importante, são as imagens realistas, né, renderizadas na nossa maquete eletrônica. Vocês conseguem ver tudo isso que foi falado até agora, principalmente a relação da disposição do layout, das fachadas, os caminhos, como que a natureza está agindo sobre toda a parte desse projeto que a gente pensou para ter essa conexão com o usuário, a forma também como a iluminação natural age diante das nossas fachadas e da nossa edificação, permeia todos os caminhos que foram pensados por nós. Esses são os ambientes externos, né? A gente quis deixar bastante realçado como a gente trouxe o verde para dentro do nosso projeto. E, para finalizar, algumas imagens internas da nossa rodoviária, apesar de não ser um requisito básico do projeto final, a gente trouxe também para entenderem, né, como que se dá essas clarabóias, como que se dão o layout interno da nossa rodoviária, a disposição da área de espera, da área da nossa praça de alimentação, de tudo que vocês conseguem ver, dos quiosques, e como que o usuário consegue contemplar um ambiente que a gente quis deixar o mais esteticamente e funcionalmente benéfico para todo mundo. Lógico que, para entender o nosso projeto a fundo, abrir os nossos desenhos técnicos e dar zoom é de suma importância, então eu deixo aqui esse recado final, mas no mais é isso. A gente só tem a agradecer pelo semestre e por tudo que vocês agregaram na nossa futura profissão. É isso.